Amém. Amém. É gostoso a gente louvar o Senhor e sentir que as palavras do cântico transmitem um pouco do nosso coração, né? Daquilo que vai na nossa alma, daquilo que nós recebemos do Senhor como consolação, como presença, né? Eu quero relembrar que na igreja, a igreja é feita de pecadores arrependidos, não é verdade? Amém? Amém. Aqui só tem pecador arrependido, inclusive eu, né? A bênção da igreja é que nós não estamos aqui porque nós somos perfeitos. Nós estamos aqui porque nós queremos colocar o nosso coração na mão de Deus para que Ele vá nos aperfeiçoando e nós possamos cada dia sermos melhores que ontem e hoje piores do que amanhã. Você entendeu? Porque se eu quero que o Senhor me transforme, amanhã eu vou ser melhor que hoje, amém? Amém. É isso que a gente precisa dizer. E quando a gente vem para a igreja do Senhor, para a cruz, a gente precisa ver com fé, queridos. A gente precisa crer que Deus vai se mover. Porque Ele tem poder para se mover, amém? Deus tem poder. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Basta que eu possa me achegar no Senhor crendo que é possível. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a ver a importância da fé, a importância do meu crer no Senhor, que o crer faz você se render. O Inés começou saudando a igreja, dizendo que são situações extremas que nos levam para a presença de Deus. Eu espero que isso aconteça só no começo da nossa jornada, que depois não sejam mais situações extremas. O chegar-se a Deus seja uma condição espiritual de fé, que pertence ao nosso coração pelo prazer de entrar na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. E nós precisamos aprender pela palavra de Deus a andar na fé, com fé, por fé, em fé e para a fé. Quanta fé, né? Abra a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ler esse texto, é um texto, um versículo curtinho. Eu espero que você grave no teu coração esse texto e esse endereço, né, na Bíblia, para que você possa meditar nele cada dia da tua vida sobre a importância da fé. Quem achou diz amém. Marcos 9, 23 diz assim. Marcos 9, 23. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Vamos dizer juntos? Tudo é possível ao que crê. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos chegar na Tua presença com fé, porque nós cremos no Senhor. E nós cremos que o Senhor tudo pode. Mas também a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Precisa que nós creiamos no Senhor com a nossa alma, com o nosso coração. Por isso, ministra a Tua palavra, que é verdadeira, nessa noite. Ministra a cada um de nós e que o Senhor fale conosco, porque a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja permeando o nosso coração, afofando a nossa alma, o nosso ser, para que haja fé e rendição ao Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo é possível ao que crê. Essa expressão de Jesus é dita porque um pai tem um filho possesso por um demônio e ninguém tirava aquele demônio, nem os discípulos. E quando Jesus chega perto, o pai diz: se tu podes. E Jesus diz: a questão não é se eu posso, a dúvida não está sobre mim, a questão está sobre você, se você crê que eu posso. A questão é se você crê que Deus pode.
Toda a nossa vida é baseada nessa questão. Se eu e você cremos que o Senhor pode, se nós cremos, tudo é possível. Uma cura é possível. Uma libertação, como a da Simone, se torna possível. Aleluia. Porque ela creu. Amém. Tudo é possível quando nós colocamos no altar de Deus. Talvez você pense, o que é impossível na tua vida? Você precisa pôr no altar do Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Quando Jesus estava circulando, atravessando o mar da Galileia, e ele chega no outro lado, ele andou por vários lugares. Em certa circunstância, ele visitou Lázaro, Marta e Maria. E ele sai da casa de Marta, Maria e Lázaro, então circula por outras regiões, e quando ele descobre, Lázaro está morto. E ele atrasa 4 dias depois da morte de Lázaro. E ele volta, e quando ele volta, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, encontram com ele. Eu acho impressionante que é Marta, né? Marta não tinha uma dificuldade em crer. É Marta que corre para ele e diz: se tu estivesse aqui. E Jesus diz: fica tranquila, fica tranquila. E ele vai até o túmulo e ele então manda os homens remover a pedra, porque Lázaro está dentro do túmulo há 4 dias. Já está fedendo. Então Marta, que tinha dificuldade em crer que tudo é possível ao que crê, chega para Jesus e diz o seguinte: deve estar cheirando mal, fazem 4 dias, deixa aí, deixa aí. E Jesus olha para Marta e diz assim: não te falei que se creres verás a glória de Deus? Imagina Marta, e ela começa então naquele momento a olhar para Cristo, e ele diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora da tua morte. E Lázaro se levanta. Vocês podem imaginar o efeito disso no coração de Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Isso é para mim e para você. Quantas vezes a gente diz: não vou falar com Deus, não vou orar mais por isso, não dá certo, deixa para lá, não vou incomodar o Senhor com isso. Se creres, verás a glória de Deus. Mas às vezes a razão e a emoção ocupam todos os espaços da nossa vida, e sem espaço para a fé, nós sucumbimos, nos falta o crer. Nós racionalizamos tudo, nós somos conduzidos muitas vezes pela emoção e pela razão, e não chegamos à fé. E precisa situações extremas às vezes para a gente ir na presença de Deus e dizer: Senhor, já tentei tudo, já fiz com toda a minha razão, já pus toda a minha emoção nesse negócio, mas Senhor, não funciona. Agora, por último, eu preciso crer no Senhor. Tu é a minha última esperança. A razão e a emoção ocupam todos os espaços da nossa vida, mas a fé não. A fé faz crescer dentro de nós, faz eu e você crescer. Por quê? Porque a fé cria um campo para o mover de Deus. E eu quero que você imagine exatamente isso. Quando você crê, dentro da tua alma começa a haver um espaço aberto para o mover de Deus. Você abre um espaço para o poder de Deus na tua vida quando você crê. Quando você anda por razão, por emoção, você não dá esse espaço para Deus agir. Mas quando você crê, um espaço se abre dentro de você e Deus pode circular na tua alma para se mover e fazer o teu milagre. Aquele milagre que Ele entende que vai ser bênção para a tua vida. Porque Deus não dá tudo o que você pede, mas Ele dá tudo o que você precisa. Amém? Amém. Essa verdade tem que ser guardada no coração. A fé faz você crescer, porque cria um campo para o mover de Deus. Esses dias um irmão me mandou um WhatsApp aqui da igreja,
Ele sempre está conosco aqui. E ele mandou o seguinte: nós tivemos uma conversa um tempo atrás, acho que um ano e pouco, e ele falou comigo sobre as dificuldades dele. E aí eu dei uma palavra e disse para ele assim: deixe Deus ser Deus na tua vida. Deixe Deus ser Deus na tua vida. E agora esses dias ele mandou um WhatsApp para mim dizendo o seguinte: pastor, em resumo, glória a Deus, tudo é possível ao que crê. Eu vi a glória de Deus. Ele não mandou esses versículos, mas ele disse isso. Ele disse isso porque quando a gente crê, a gente abre um espaço, cria um campo no nosso coração, na nossa alma, para o mover de Deus. E quando nós criamos um espaço para Deus, Deus faz os seus milagres. Porque o problema não é Deus, o problema é o espaço chamado fé no nosso coração. Deus precisa disso. Por isso que aquele pai com o filho possesso diz: Senhor, se tu podes. E Jesus diz: não sou eu. A questão não é se eu posso, é se você crê, se tem espaço dentro de você aberto para eu me mover na tua alma e fazer o que deve ser feito. E ele diz assim: Senhor, me ajuda a abrir um espaço para ti. Senhor, me ajuda a crer. É isso que aquele pai diz. E Jesus então liberta o filho dele daquele demônio. Eu queria que você guardasse isso. Nós precisamos criar um espaço para Deus se mover em nossa vida. Eu preciso criar um espaço para Deus mover-se em minha vida. Vamos dizer isso? Eu preciso criar um espaço para Deus mover-se em minha vida. O ensaio deu bolo, meio bagunçado, né? Então vamos juntos? Eu preciso criar um espaço para Deus mover-se em minha vida. Amém? Amém. É isso aí. Queridos, quando a gente suprime espaço de Deus na nossa alma pela incredulidade ou pela dúvida, o Senhor não pode agir. Às vezes não é a razão e nem a emoção que estão nos conduzindo. Às vezes é a incredulidade. Nós sabemos de Deus, mas duvidamos que Deus seja capaz de fazer e fechamos o espaço da fé. Às vezes é a dúvida. A dúvida fecha o espaço da fé na alma da gente. E quando nós fazemos isso, nós suprimimos o espaço de Deus pela incredulidade. Como é difícil quando você está num lugar, né? Às vezes eu já fiz tanta reforma, ajuste, limpei tanto espaço. E como é difícil quando num quartinho apertado, né? Já é apertado e tem um negócio caindo, né? E você ocupa um espaço ali e pede para alguém segurar algo, né? E se aquela pessoa solta aquilo, cai ou em cima de você ou você sai e não tem mais espaço para ocupar aquele lugar. Assim é na nossa alma. Às vezes Deus não tem espaço para agir no nosso coração, porque nos falta fé, porque a gente tem dúvida. A gente tem dúvida. A dúvida bloqueia o mover de Deus no nosso coração. Se por um lado o pecado abre lugar para o diabo agir em nossas vidas, a fé abre campo para o agir de Deus. Por isso a palavra de Deus diz assim: não dê lugar ao diabo. Vamos fechar os lugares para Satanás e vamos abrir um campo de fé na nossa alma, no nosso coração, para que o Senhor haja. Mas se houver dúvida, incredulidade, a gente fecha o campo da fé e abre uma brecha para o maligno, com os pensamentos carnais e com as intenções humanas. Pergunta: como criar um espaço permanente para Deus agir em minha vida? Não deixe a razão, nem a emoção, nem a incredulidade, nem a dúvida invadir o campo de fé. Defenda o campo de fé da tua alma com unhas e dentes. Eu não vou fechar a minha alma, o meu campo de fé para Deus. Amém?
amplie o campo de fé. Mas para ampliar o campo de fé na tua alma, você precisa assumir 3 verdades no seu coração. Uma das coisas que impede a gente de ver o mover de Deus é o fato que nós queremos compreender todas as coisas. A gente quer compreender tudo, senão a gente não confia, não acredita. Se você não explicar, eu não acredito, né? Se alguém mandar passar uma ponte de vidro, você não passa não. Não passa. Você diz, escuta, de que vidro é feito? É temperado? Qual a espessura do vidro? E se a pessoa disser, olha, é o seguinte, eu te garanto que esse vidro aguenta, tu não vai. E se tu for, tu vai assim, ó, né? Porque se der um trinquinho, saltei fora do barranco, né? Volto de ré. Como temos dificuldades em confiar, mas a primeira coisa para criar um espaço permanente de fé no coração, para Deus agir em minha vida, é assumir que há coisas que não compreendemos naquele momento, só precisamos por fé aceitar. Só por fé. Porque sabemos quem Deus é. Só por isso. Eu gosto muito de João 13:7. Esse é o texto para esse ponto. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? Ele termina a ceia, é véspera de crucificação. Ele vai para uma cruz sofrer todas as dores, mas antes disso ele celebra a ceia, nós vamos ter com os discípulos, e aí ele pega e cinge a cintura com uma toalha, e ele pega uma bacia, os discípulos estão sentados e ele vai, estão à mesa, e ele vai nos pés dos discípulos lavar os pés dos discípulos. Está lá em João 13:7. Quando ele vai lavar o pé de Pedro, né? Pedrão, certo, aquelas unhas tudo sujas, né? Grande. Unha de homem já é feia, né? Imagine a de Pedro, né? Imagina o Pedro, um pezão bem grande, né? Aqueles calcanhar meio partido, né? E aí Jesus vai lavar o pé de Pedro. E quando Jesus chega para ele, João 13:7 diz assim: Pedro não quer que Jesus lave os seus pés. E Jesus diz para ele: o que eu faço não o sabes agora, compreenderás depois. E aí Pedro insiste que quer compreender, porque ele não consegue entender o que Jesus está fazendo. Não é certo o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador, lavar os pés dos discípulos. E Pedro diz: muito menos os meus. Olha, Senhor, olha o tipo dos meus pés aí. Não, tu não vai lavar. E Jesus diz: Pedro, o que eu faço não compreendes agora, compreenderás depois. Porque tudo que você não compreende pela fé agora, Deus vai te dar confirmação depois, amém? Ele te mostra por quê, ele diz por que você faz aquilo. Vai chegar o dia que você vai descobrir, que você vai entender por que o Senhor está fazendo aquilo. Mas Pedro não se contenta, né? E ele diz o seguinte: nunca me lavarás os pés. Ele diz para Jesus. E Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro diz: então é o seguinte, não lava só os pés, mas lava também as mãos e lava a minha cabeça. Queria tomar um banho já, né? E Jesus disse: não, Pedro, não é assim. Não funciona desse jeito. Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, não mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque tinha Judas, né? Então, quando você aceita Cristo, você é lavado pelo sangue de Jesus, mas no mundo você suja os teus pés com o pecado.
É isso que Jesus estava dizendo. E eu sou aquele que vai limpando você dia a dia. Eu sou o mestre que serve, fazendo faxina na tua alma todo dia. Quando você anda nesse mundo, e perto, Jesus tem paciência de explicar para Pedro, né? Queridos, nós temos que entender que as coisas à nossa volta, né, e entender as coisas na nossa volta, nos dá segurança. Nos dá segurança. Mas quando se trata de Deus, no campo da fé, não dá. Como que a minha mente e a tua vai compreender a mente de Deus? Não há como compreender. Como que um bebê vai compreender alguém formado, PhD em medicina? Não entende. Se você abrir a palavra de Deus lá em Jó 36, 26, abra lá, queridos, nós vamos ler. A palavra de Deus ministra ao nosso coração. Vamos lá, Jó 36, 26, antes de Salmos, tá bom? Vamos ler o que a palavra de Deus diz ali. Jó 36, 26. Quão grande é Deus e nós não o compreendemos. Quão grande é Deus, a primeira parte, e nós não o compreendemos. Você tem outra versão aí? Ultrapassa o nosso entendimento. Como é que é? Ultrapassa o nosso entendimento. Ultrapassa o nosso entendimento. Queridos, nós temos que entender que no campo da fé, nós não precisamos entender todas as coisas. Nós precisamos só aceitar, porque elas vêm de Deus, de alguém que tem uma mente maior do que a minha e a tua. E que se Deus quisesse pôr a sua mente em nós, não entra. Trancava a nossa alma. Não entra. Deus é muito grandioso, é muito soberano. Quando Paulo fez um hino de louvor ao Senhor em Romanos, ele diz o seguinte: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? Queridos, no campo da fé, eu tenho que assumir, eu e você, que há coisas que nós não compreendemos no momento, que nós precisamos fazer por fé. Entregar a vida para Cristo, Ele é o Salvador, nós fizemos por fé. Você lembra? Eu lembro. Eu fui movido por um impulso do Espírito de Deus que dizia faça. Mas se eu dissesse como, eu quero entender, eu quero usar minha razão, eu não estou me arrepiando os pelinhos do braço, não estou sentindo emoção, eu ia estragar tudo. Mas pela fé, eu abri um campo de fé no meu coração, e o Espírito Santo que vinha ministrando me impulsionou a dizer: eu quero. Eu não compreendi na hora, mas eu fui compreendendo e continuo compreendendo a dimensão do que seja pertencer a Cristo. Amém? É assim que o Senhor está fazendo na sua vida. Agora, nós queremos sempre entender as coisas à nossa volta, porque isso nos dá segurança. Mas com Deus você não precisa entender para ter segurança, porque Ele te sustenta, assim como um bebê no colo do pai não entende nada, mas o pai sustenta. Uma criança no colo da mãe não entende nada, mas a mãe a sustenta. As crianças se atiram, se deixam jogar para cima. Já pensou se elas quisessem compreender o que a gente está fazendo? Elas não precisam. Elas têm segurança no pai, na mãe. Nós precisamos ter segurança em Deus pela fé. É mais importante entender todas as coisas ou estar com quem entende? Se você estraga teu carro numa viagem, e aí agora você está ali desesperado, como é que eu vou consertar? Eu preciso dar um jeito, eu quero entender um pouco como é que eu conserto, como é que eu faço. Você está lascado. Mas se você está viajando com um mecânico e estragou o carro, beleza. A maior bênção na vida é estragar o carro com um mecânico viajando com você, né? Você nem faz revisão, né? Você vai viajar sozinho, não entende nada, calibra os pneus, troca o óleo, faz tudo direitinho, pastilha de freio, né? Não, vou viajar com mecânico, tá tudo certo, vamos embora, né?
Você confia. Então eu quero que você compreenda que não é mais importante entender todas as coisas, mas é estar com quem entende. E Deus entende da tua vida. Ele entende de milagre. Ele entende de impossível. E Ele tem poder para o impossível. Amém? Assuma. Abra espaço para Deus na tua alma, campo de fé. E assuma. Há coisas que eu não vou compreender, mas eu não fecho o campo de fé. Quando a gente não compreende, a gente fecha. Abandona Deus, sai da igreja. Não quero saber mais de Deus. Não, conserve o campo de fé, porque a área do mover de Deus na tua alma e na tua vida. Mesmo que você não compreenda às vezes as situações, entenda que Deus está sob o controle da tua vida. Não importa se você está doente, se você está afligido, se você está depressivo, se você tem um problema gigante, Deus está no controle e a Ele tudo é possível. Mas você precisa abrir o campo de fé e dizer: Senhor, eu não entendo, mas tudo é possível ao que crê. Eu creio, eu espero no Senhor, eu aguardo em Ti, eu oro ao Senhor, eu busco na Tua palavra. O tempo que o Senhor tiver, eu permaneço ampliando a minha fé na minha alma, porque eu quero que o Senhor se mova na minha vida. Desafio, queridos, é continuar em fé, mesmo que eu e você não compreendamos às vezes o momento. Eu preciso crer e creio que a minha coluna vai cooperar para o meu bem. Aleluia. Eu dou glória a Deus porque a minha coluna está toda estourada. Porque ela vai cooperar para o bem de Deus, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. É isso que nós precisamos entender. Eu não compreendo agora. Por que isso? Eu quero servir ao Senhor até o fim. Mas eu dou glória a Deus, porque tem alguma coisa que eu não sei exatamente. Mas Deus está fazendo. Segundo, para criar um espaço permanente de fé, para Deus agir em sua vida, você precisa assumir que o fazer na fé produz resultados a longo prazo. Queridos, nós queremos fazer na fé e ver as coisas agora. A gente faz uma oração e quer que Deus haja na hora. Senhor, me dá um emprego. Amém. Antes do amém, a porta bateu, tem alguém lá dizendo: olha, eu tenho um emprego de 100 mil reais por mês, estou procurando alguém. É você. Que bom se fosse assim, né? Mas o fazer na fé produz resultados ao longo do tempo. A gente precisa aprender isso. É na fé, com fé, por fé, em fé e para a fé. A gente vive assim. Um campo vasto para Deus agir na nossa alma. Senhor, Tu não vai te apertar com a minha alma, porque eu abri um leque de fé. Eu me depositei diante do Senhor. Eu creio no poder do Senhor. Abra Isaías 32:20. Então, em primeiro lugar, a gente precisa assumir que há coisas que não compreendemos no momento. O que faço não compreendes agora, compreenderás depois. Segundo, nós precisamos assumir que esse fazer na fé, esse viver na fé, produz resultados ao longo do tempo. Então, Isaías, capítulo 32. Não, Isaías 32, 20, tá bom? Isso. Primeira parte, vamos ler? Bem-aventurados sois vós os que semeais sobre todas as águas. Alguém tem outra versão? Pode ler? Semeando? Isso. Queridos, a ênfase é semeadura. Aquele que crê, semear é fazer. Aquele que crê, ele vai semeando. As águas representam o mundo.
Na palavra de Deus, as águas, os oceanos representam as coisas do mundo. Nós semeamos nesse mundo. E nós não podemos querer colher imediatamente. Tem coisas que o efeito é rápido, tem coisas que é a longo prazo. Não adianta você dizer: Senhor, abençoa meu filho, ele nasceu ontem, eu queria que ele completasse 18 anos amanhã. Né? Não dá. Tem coisas que é a longo prazo, e você vai semeando na vida daquela criança, você vai ministrando, você vai cuidando, você vai ministrando com fé, você vai orientando. Tem coisas que é mais rápido, tem coisas que é a longo prazo. Fazer na fé é tirar de si tempo para dar esperança aos outros, queridos. Fazer na fé é tirar de si para dar esperança aos outros. É tirar de si para que um filho seja abençoado. É tirar de si para que uma esposa, que um marido seja abençoado. É tirar de si para que um amigo seja abençoado. É tirar de si tempo para orar, crendo que Deus vai responder no seu tempo. É você saber que quando você ministra a palavra, a seu tempo e ao longo do tempo, aquela palavra vai produzir resultado. É você servir uma refeição para alguém, acreditando que aquela refeição ministrada a palavra de Deus vai trazer bênção na vida daquela pessoa. É você hospedar alguém sabendo que um dia isso vai se multiplicar em bênção para alguém. Quantas vezes alguém já disse para você: ó, faça assim porque você faz. Eu discipulava o Auri, né? Agora eles foram embora. E ele, quantas vezes conversando particular comigo, ele dizia para mim assim: pastor, eu faço assim porque você faz assim. Quando nós fazemos algo, aquilo se multiplica. Quando nós fazemos na fé, essa fé produz resultados ao longo do tempo. Quando nós hospedamos, quando nós visitamos, você precisa crer que aquela visita vai fazer diferença. Que aquele conversar vai fazer diferença. Quando você conversa com um filho, com um amigo, ou com um casal com problemas, quando você dá uma oferta, não é só o fato de que você pegou a tua oferta e entregou e encerra aqui o assunto. Não, essa oferta ao longo do tempo vai surtir efeito na vida de alguém que você só vai saber na eternidade. Mas eu creio, amém? Eu creio. Esses dias o Daniel, meu filho mais novo, andando comigo no carro, ele disse: papai, tu já pensou que as nossas decisões têm efeitos diferentes na vida? E ele falou: eu Deus. Não, eu estive pensando. Ele aprendendo a meditar, né? Isso é uma benção. Do que tu está falando, filho? Você já pensou, por exemplo, se eu tomar uma decisão agora, pode mudar o rumo da nossa vida? Por exemplo, nós estamos andando de carro. Se eu decidisse tomar água, nós íamos atrasar uns 15 segundos. Por causa disso, nós podemos ser livres de um acidente ou sofrer um acidente. Que é bom esse, né? Mas olha, é mesmo? É isso aí. E aí ele deu uns 1000 exemplos e eu fiquei escutando. Então, resumindo a ópera, né? Você tem que cuidar com as suas decisões. Eu já fiz o fecho, porque senão eu ia ficar falando mais um tempo. Né? Tu entendeu? Entendi. E é verdade, mas o que nós fazemos produz resultado. E nós precisamos fazer na fé, entendendo que esses resultados vão vir ao longo do tempo, ministrar, crendo que a partir de mim o futuro será melhor. Por causa de uma oração que eu fiz, haverá mais intercessores. Por causa de uma palavra que eu dei, haverá mais pregadores. Por causa de uma visita que eu fiz, haverá mais visitadores. Por causa de uma oferta missionária que eu dei, haverá mais mantenedores da obra missionária. Mais impressionante é que nos nossos dias nós vamos vendo os efeitos do nosso fazer em fé.
você vai vendo. Eu vi no Daniel os efeitos de nós sentarmos e falarmos a respeito de Jesus. Eu vi no Daniel os efeitos de eu explicar para ele que a gente não pode só ler, que a gente precisa meditar na palavra de Deus. A gente vai vendo os efeitos nos filhos, eu vou vendo os efeitos na igreja. Eu ministro porque eu creio que ao longo do tempo os irmãos serão servos fiéis do Altíssimo, senão já tinha chispado. Indo para outra igreja e dito, não, Terra Nova não quero cuidar, eu vou para outra igreja onde tem crente bom, onde tem crente que crê. Não, eu creio que Deus está fazendo e eu vejo Deus fazendo. Então nós precisamos entender que pela fé, ao longo do tempo, você verá os resultados do teu exercício de fé, do teu fazer em fé. Nos dias eu verei os efeitos do meu fazer, efeitos da minha esperança, na minha família, nos meus filhos, na minha igreja, nos meus irmãos e na minha cidade. Por último, criar um espaço permanente de fé para Deus agir em minha vida, além de assumir que há coisas que não compreendemos, além de assumir que o fazer na fé produz resultados ao longo do tempo, eu também preciso assumir que a fé gera proximidade com o Senhor e se reverte em efeitos milagrosos. Essa proximidade com Deus, porque a partir do momento que eu crio um espaço para Deus agir no meu coração, um espaço de fé, eu estou íntimo de Deus. Amém? Eu sou íntimo de Deus. Ele está comigo, está na minha alma, está agindo, cuidando de mim, não importa a situação. Efeitos milagrosos podem e vão ocorrer na minha vida. Abra lá em Marcos, de novo, capítulo 5, né? Marcos 5. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 5. Eu gosto do livro de Marcos, sabe por quê? Marcos gostava muito de milagre. Ele gostava de ver milagre, né? Então, onde tinha milagre, ele estava lá. E ele sabia que tinha que andar com Jesus. Então, Marcos conta os milagres de Jesus, né? Então, a fé que gera proximidade com o Senhor e se reverte em efeitos milagrosos. Então, Marcos capítulo 5, o verso 28 e o 30, nós vamos ler. Dizia ela, verso 28, uma mulher, se tão somente tocar nas suas vestes, eram as vestes de Jesus, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo, do mal. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, porque essa mulher veio por trás de Jesus, ele sentiu que de si saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Ela nem tocou na pele de Jesus, ela tocou no tecido, na roupa de Jesus. Queridos, a fé gera proximidade com o Senhor e se reverte em efeitos milagrosos. Essa mulher com hemorragia, imagina, as mulheres entendem isso, né? Imagina uma TPM permanente, né? Menstruação constante, 12 anos, hemorragia contínua. Essa mulher gastou todo o seu dinheiro com médicos, com as pessoas que podiam ajudá-la e nada resolveu. Mas um dia Jesus vai passando, que Jairo, que a filha tinha morrido, foi até Jesus e disse: mestre, minha filha está padecendo a morte. E ele disse: eu vou contigo. E quando eles estão indo no caminho, tem a casa dessa mulher, e ela sabe que Jesus vai passar ali, mas ela tem fé, ela abriu no seu coração um campo de fé, e ela diz: eu vou encontrar com Jesus, eu vou chegar perto nele, eu quero proximidade com o Senhor, porque eu sei, se eu chegar íntima perto do Senhor, isso vai se reverter num efeito milagroso na minha vida, eu vou ser curado.
Eu vou ser curado. E essa mulher é a mulher que o Enéas tinha que usar na saudação. O desespero levou ela a se aproximar de Jesus, porque ela foi primeiro no médico, foi lá tomar um monte de chá, né? Fez um monte de coisa e nada adiantou. Agora, por último, ela diz: eu tenho que chegar perto de Jesus e ele está passando aqui. E ela vai, e quando ela chega até Jesus, então ela toca a veste do Senhor e ela se sente estancada imediatamente da sua hemorragia. Queridos, a fé que se reverte em efeitos milagrosos produz um movimento possível em direção ao que parece impossível. Precisa um movimento meu e teu. Não é só o Senhor que participa dos milagres. Você precisa entrar junto no processo. O Senhor tem o poder, mas você tem que ter a disposição e a disponibilidade de se aproximar dele. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida, querido? A gente quer que Deus faça sem exercermos fé. A gente quer que Deus faça por conta própria. Senhor, faz aí o que tu quiser. Não. Deus diz: não. Não. Eu quero que você participe. Eu quero que você abra um espaço para eu agir na tua vida. Você é o único impedimento para que eu possa fazer e conceder tudo que eu tenho para te dar. A fé não olha se as condições estão propícias. Eu gosto muito de Eclesiastes 11:4, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu o acharás. A fé não vê se as condições estão propícias. Não interessa a situação. E é tão grandioso isso. É por isso que o crente pode ter esperança em meio ao caos. O crente é o único que pode cantar e glorificar a Deus com o barco afundando. Vocês lembram os discípulos e o barquinho na tempestade? O que eles fizeram? Cantaram e glorificaram que Jesus estava no barco. Não, eles não tinham fé no coração. Os discípulos não criam que Jesus controlava tempestades. Então eles começaram a remar, porque eles eram pescadores. E nós remamos, e a água vinha, entrava no barco, e água para cá, iam jogando água para fora. E eles não deram conta. Quando chegou no desespero, eles cutucam Jesus dentro do barco, e Jesus está dormindo. E eles dizem: mestre, tu não te importa que pereçamos. E Jesus levanta e diz para o mar o quê? Acalma-te, desce. E o mar vira uma piscininha. E aqueles discípulos ficam boquiabertos. E ele diz: homens de boca velha. Ele está dizendo o seguinte: se vocês crescem no meu poder e se aproximassem de mim com confiança e cantassem, não ia dar certo. O barco está afundando, mas nós podíamos cantar, porque o Senhor está conosco. Amém? A situação está brava, está difícil, mas você pode cantar, você pode celebrar, porque no teu coração tem um espaço para o Senhor agir, e no tempo certo Ele vai agir e vai te libertar. Ele vai te sustentar, Ele vai fazer você chegar do outro lado, mas você tem que se mover em direção ao que você crê. Você precisa se aproximar do Senhor e dizer: se tão somente eu tocar as suas vestes, Senhor, se tão somente eu me aproximar de Ti em oração e abrir espaço para o Senhor dentro da minha alma, o Senhor inunda o meu coração com a confiança e o milagre que o Senhor tem para a minha vida. A proximidade com o Senhor gera efeitos milagrosos. A proximidade com o Senhor se reverte em efeitos milagrosos em minha vida e na sua vida. Você pode perceber quanta coisa o Senhor já está fazendo agora. Eu vejo. E eu quero que você veja também.
Queridos, para a gente encerrar, para irmos para a ceia, a fé é um campo de dependência de Deus. Eu amo o momento de dízimos e ofertas. Sabe por quê? Quando você traz o dinheiro aqui, você está dizendo de quem você depende. Eu acho tremendo. Quando eu vejo, eu não me importo com o dinheiro. A igreja sabe disso. Não estou nem aí. Porque a igreja não anda com dinheiro. A igreja anda com fé e obediência ao Senhor. Então eu amo quando a igreja traz o dízimo e a oferta, porque quem traz o dízimo e a oferta está dizendo: Senhor, não depende de dinheiro, não é o meu saldo que me controla, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. A fé é um campo de dependência de Deus. Preste atenção, onde você cria esse campo de dependência de Deus, você abre dentro da tua alma essa dependência, esse lugar onde o agir do Senhor revela o seu cuidado, porque Ele se revela para você, e aí Ele faz você crescer. Quando Deus faz algo, você não cresce, você não se alegra no Senhor, você não diz aleluia, não diz glória a Deus, não chora lá no teu quarto, não sente alegria porque você diz: o Senhor é comigo, Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me cuida. Então o Senhor me faz crescer. Quando eu tenho dependência, o Senhor age, o seu cuidado é revelado, eu cresço com isso, e esse crescer amplia a minha fé, que amplia o mover de Deus, que me faz crescer de novo, que amplia a minha fé, que amplia o mover de Deus. E o diabo quer roubar a sua fé, e ele quer chutar o pau da barraca da fé, né? Ele quer derrubar você, ele quer pôr o que? Não, a razão. Ele quer que você pense com a emoção, ele quer pôr a dúvida na sua alma, ele quer pôr a incredulidade no seu coração. Mas não deixe, amado. Não viva na razão, na emoção, na dúvida ou incredulidade, porque isso vai roubar o espaço da fé e vai fazer você fracassar. Se renda, abra o teu coração. Crie um espaço para Deus mover-se em sua vida e diga: Senhor, nunca mais eu fecho, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e amplie o teu espaço da fé, porque o Senhor vai fazer milagres através da sua vida. Mas saiba, assuma, há coisas que você não vai compreender. Talvez hoje você não compreenda o que está acontecendo com você. Diga: eu não quero compreender, Senhor, só quero crer. Só quero crer. Talvez hoje você diga assim: Senhor, eu não consigo crer que o que eu faço vai produzir resultado a longo prazo. Creia, faça na fé, por causa do espaço que você abriu no seu coração. Talvez você diga: Senhor, eu preciso assumir que a proximidade com o Senhor vai se tornar em milagre na minha vida. Creia. Não sei o que está te faltando, mas feche os teus olhos, eu quero orar com você, e depois nós vamos para ceia. Já quero chamar o grupo de louvor para vir à frente. Feche os teus olhos, se põe na presença de Deus. A igreja é feita de homens pecadores, mas pecadores arrependidos, que querem criar no seu coração um campo de fé. Diz a palavra de Deus: tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Isso é para você, meu amado. É para ti, minha amada. Por isso nós vamos orar ao Senhor. Se consagre onde você está. Se essa oração faz sentido para você, diga: Senhor, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu sinto. Eu vou estar orando com você aí no lugar onde você está. Pai querido, nós queremos chegar na Tua presença e Te agradecer, Senhor, porque nós podemos, pela Tua palavra, ver a importância do viver por fé. Porque é pela fé que o Senhor se move, Senhor. É pela fé que o Senhor estabelece as bênçãos para a vida da Tua igreja. É pela fé que nós crescemos espiritualmente, Senhor. É pela fé que nós nos multiplicamos como povo do Senhor. É na fé, é com fé, é por fé, em fé. E é para a fé que nós somos chamados a viver. Porque a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, Senhor. Nós queremos crer. E nessa noite, Pai, se na nossa alma a razão, a emoção, a dúvida e a incredulidade vinham imperando, Pai, nós queremos quebrar isso em nome de Jesus. Nós queremos dizer para o Senhor que nós não queremos mais isso na nossa alma. Nós pedimos que o Senhor
esteja nos abençoando, Pai. E nós, diante do Senhor, abrimos um espaço para o Senhor, porque nós queremos crescer, Pai. Nós queremos criar um campo para o mover do Senhor na nossa alma. Nós queremos criar um espaço permanente, Senhor, onde o Senhor não tem aperto para entrar porque há pouca fé, mas que o Senhor entre e ache um longo espaço, uma amplitude de espaço grande, porque nós nos depositamos no Senhor. Mas nós temos que assumir, Senhor, que há coisas que nós não compreendemos, mas nós entendemos, Senhor, que não é importante entender todas as coisas, mas estar com quem entende. Nós compreendemos, Senhor, que nós podemos fazer por fé, porque a vida vai produzir ao longo do tempo os efeitos pelo poder do Teu Espírito Santo na vida daqueles que nós ministrarmos, pensando e crendo no Teu poder. Pai, talvez nós precisemos nos aproximar mais do Senhor, para que, se a chegar a Ti, se reveja em efeitos milagrosos, Senhor. Dá-nos essa bênção, Senhor. Dá-nos essa bênção. Ó Deus, e dá-nos a condição de suportar o momento que passamos, aguardando em fé permanente o mover e a intervenção do Senhor sobre a nossa história, assim como o Senhor se moveu na história da minha vida, da Gisele, dos meus irmãos, da Simone. O Senhor vai se mover, vai intervir na história da Tua igreja, Senhor. Nós Te agradecemos, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos abençoe. E nós abrimos espaço para o Senhor agir. Age essa semana poderosamente, Senhor, e cada dia na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.